Eu trouxe um texto também escrito, embora eu inicialmente tivesse pensado em fazer uma apresentação sem o texto. Creio que depois das apresentações do professor Volkmann e do Alejandro, nenhuma novidade me restou, vocês vão perceber pelo texto. Apenas perceberão talvez uma inflexão própria que eu faço com as categorias mencionadas até agora, e o faço com a finalidade de que a gente tem que ter sempre no horizonte, nesse nosso diálogo a partir da filosofia da libertação, agora com esse viés da descolonização, o cético, por um lado, que sempre vai dizer, mas isso é uma empreitada que não leva a nada, mas e também o cínico, que por outras razões também desacredita desta possibilidade. Eu acho que o papel da filosofia, como contribuição a esse processo que se imagina de transformação, tenha aí o seu lugar. A filosofia, portanto, pode muito neste sentido, de uma espécie de justificação desta necessidade e desta possibilidade. Mas pode pouco porque, afinal de contas, essa transformação depende da praxis coletiva, da praxis comunitária, em especial dos movimentos específicos que procuram e lutam pela transformação. Então é nesse contexto que apresento o meu texto. Espero que eu consiga no tempo. Se não for possível, eu vou saltando algumas partes que depois poderão ser lidas quando da eventual publicação do mesmo. Então, filosofia da libertação, crítica jurídica e pluralismo, uma justificação filosófica, tracinho descolonial. Então, o primeiro ponto é uma página introdutória sobre filosofia da libertação, em termos gerais. Na verdade, o que temos é... Estou em luta aqui com o microfone, que ele gira. Eu acho que agora sim. Como diz o Alejandro, na verdade, não existe filosofia da libertação, mas filosofias da libertação, ou filosofias latino-americanas, hoje, como alguns querem, epistemologia do Sul. Então, a filosofia da libertação. O tema sugere muitas possibilidades de compreensão e encaminhamento. Nesse largo horizonte da filosofia ocidental, digamos, faça um recorte metodológico e epistemológico na direção da filosofia da libertação e a partir de possível classificação paradigmática da filosofia. Essa breve indicação tem o objetivo restrito de permitir o sentido das expressões filosofia da libertação, filosofia transmoderna, filosofia pós-colonial, filosofia da alteridade, filosofia da exterioridade, filosofia analética, situadas de algum modo no recorte específico da reflexão filosófica no chamado giro descolonial. A premissa indicativa inicial é a da existência de uma lógica da totalidade na filosofia produzida em poucos países do norte, inadequada em alguma medida para os países periféricos e semiperiféricos do sul, tendo em vista a redução da alteridade e da diversidade, a mesmidade e a unidade. Trata-se do império de um monismo filosófico que deslegitima o pluralismo. A tese é a da necessidade de um pluralismo filosófico como alternativa para as alternativas, como alternativa para a alteridade ou para as alteridades. E nessa condição, ver o sentido da construção de e da produção de um pluralismo filosófico e seu sentido para o pluralismo jurídico, na ótica do já anunciado giro descolonial. A divisão paradigmática da filosofia já nos mostra os paradigmas do ser, da consciência e da linguagem, segundo Habermas, e da vida, segundo Dussel. Vida concreta de cada sujeito como modo de realidade ou paradigma da vida concreta? É o paradigma da filosofia da libertação. Parte do sujeito vivente, como foi já mostrado. Nesse quadro da filosofia, a demarcação teórica do nosso tema, o pluralismo e a filosofia, indica uma argumentação que será paradigmática. A escolha recai sobre o paradigma do sujeito vivente em comunidade.
com tal demarcação teórica que leva em conta o projeto de mundo que está em jogo. O horizonte é o da transmodernidade, particularmente proposto pelo pensamento contra-hegemônico e pelas filosofias de libertação ou descoloniais. O que se intenta é a possibilidade da crítica da totalidade a partir da exterioridade, da crítica colonial desde a descolonialidade. E para além da possibilidade está em questão a necessidade de tal crítica. Questão que abre espaço para a reflexão filosófica na linha do giro epistemológico descolonial, uma das condições de possibilidade de justificação filosófica do pluralismo emancipatório e da filosofia da libertação. Segundo ponto, as categorias da totalidade e da exterioridade. A categoria da totalidade pode ser compreendida a partir de diferentes filosofias. Por conta disso, o importante é compreender o movimento que ocorre entre a unidade e a multiplicidade. Habermas chama a atenção para a seguinte dinâmica: unidade e multiplicidade foi desde o início o tema mais importante da metafísica. Esta pretende deduzir tudo a partir de uma unidade. E na lógica dos paradigmas, o tema da unidade e da multiplicidade é colocado de modo diferente, de acordo com o paradigma em jogo: ontológico, mentalista ou linguístico, diz Habermas, ou vivente, diz Dussel. Na análise crítica feita por Henrique Dussel, a unidade aparece como fundamento. Ela pode se apresentar na condição de ser, de sujeito ou de sentido para a multiplicidade, ou na condição de não ser, de não sujeito ou de não sentido da multiplicidade, sempre segundo a dinâmica do paradigma envolvido. O alvo da teoria é sempre o uno como origem e fundamento do todo, na constatação de Habermas. Essa dinâmica também ocorre na filosofia do direito. O fundamento do direito, na condição de realização do justo, foi estabelecido nos mesmos moldes, como physis cósmica, racionalidade divina, ou lei eterna, em última ratio, como razão natural antropocêntrica ou como norma pensada, em Kelsen. A multiplicidade, em seu caminho de retorno, é deduzida da unidade. O uno se instala ou assume a condição de fundamento e origem da totalidade. No entanto, para além desse horizonte existe o não ser, a barbárie, o não sentido, o plural, o múltiplo, o diverso, não se legitima a partir de sua própria condição. A observação crítica de Henrique Dussel insiste em apontar a presença constante dessa mesma lógica na história da filosofia ocidental. Isso leva à afirmação que caracteriza a filosofia geopolítica e ideologicamente, na medida em que ela justifica a legitimidade deste movimento. Essa dinâmica da reflexão filosófica conduz a uma valorização central da categoria da totalidade e, consequentemente, leva à desvalorização da multiplicidade e à negação da exterioridade, tudo aquilo que se encontra para além do horizonte da totalidade. Leva à desvalorização ontológica, como já mencionado, cognitiva, axiológica, ética, estética, epistemológica, hermenêutica, jurídica, cultural, social e filosófica. Enfim, de modos alternativos, múltiplos, plurais de ser, pensar, comunicar e viver. Dussel, a partir dessa premissa, fala da necessidade de uma, aspas, destruição do pensamento europeu, apontando sua lógica e seus limites, com a finalidade de proporcionar um lugar ao novo, ao outro, ao diferente, ao distinto. Assim, é importante questionar o pensamento de centro. Para exemplificar, siga alguns passos dessa lógica, na verdade, só a premissa da razão comunicativa. As formulações filosóficas de Apel e de Habermas, ao que se vê, conseguem a superação da subjetividade moderna. Então, qual o objetivo especial de Apel? Ele busca obter a fundamentação pragmático-transcendental e a fundamentação das normas situacionais na razão discursiva, por considerar que nela estão antecipadamente as exigências do discurso que visam a formação de consensos nos afetados. Isso parece a premissa. Diante de tal questão, como avaliar a proposta filosófica da razão comunicativa diante dos desafios de um pensar que pretende romper com a lógica da totalidade? Essa é a pergunta. Dussel avalia que o solipsismo moderno resta superado por Apel, pela passagem
do eu, do yo, ao nós outros. Porém, chama a atenção para a possibilidade de o nós fechar-se, totalizar-se. Porém, chama, e em consequência, uma comunidade de comunicação real excluir o argumento do outro e, portanto, reduzir-se a uma argumentação sobre o mesmo, a repetição do mesmo. Por isso, o essencial para uma filosofia da libertação não é o eu ou o nós, porém, o tu, o outro da comunidade real. Assim, embora necessária, a filosofia que afirma a comunidade de comunicação, ou seja, o nós, que supera a subjetividade moderna, não é suficiente para o pensar latino-americano, pois não toma a categoria da exterioridade como ponto de partida. A exterioridade é a condição de possibilidade da argumentação como tal. Na argumentação séria, é preciso supor que o outro tem uma nova razão, uma razão diferente ou distinta, e que pode colocar em questão o consenso já alcançado. É nesse passo que se distinguem as duas éticas, a ética do discurso e a ética da alteridade. O ponto de partida, ainda que apenas anunciado, é o outro silenciado e excluído e que está além da comunidade de comunicação. Haverá não participantes afetados como o efeito do argumentar, fato inclusive reconhecido por Apple. Trata-se do outro que a posteriori sofre os efeitos de um consenso do qual não foi parte. Nisso consiste, portanto, a consequência prática dessa exclusão da exterioridade. A exterioridade aparece como contraponto ou como contra-imagem da totalidade. E penso que essa categoria da exterioridade é fundamental para a legitimidade do pluralismo na perspectiva da alteridade, mas especialmente para a ética da alteridade, na condição também de um dos sustentáculos de um pluralismo jurídico crítico. Muitos conceitos, como Alejandro diz, categoriais são necessários e úteis para ir descobrindo e construindo essa categoria de categorias, a exterioridade, como a questão do método, a questão do fundamento, a questão do sujeito insurgente, a comunidade das vítimas e a praxis dessas comunidades. Mas isso não é possível desenvolver neste momento. Por isso falo rapidamente da exterioridade a partir da vida humana na condição de critério-fonte. Também já mencionado. No ponto de partida aqui sugerido, o sujeito vivente constitui o critério-fonte, condição de possibilidade de todo o mais. Esse critério, a vida humana, serve como referência de todo ato, norma, estrutura, sistema, subsistema, instituição, etc. Assim, a premissa é que a vida humana em comunidade é o modo de realidade do sujeito. A vida humana concebida não como um valor, ela não é um horizonte ontológico, não é trabalho apenas, não é mera sobrevivência, não se esgota na cultura, não é condição de ser, não se esgota na consciência, não é condição de possibilidade da argumentação, não é só um direito e não é condição de possibilidade, mas é modo de realidade. Nessa perspectiva, a vida humana orienta as ações em geral, razão pela qual nenhum sistema ou subsistema, como é o caso do subsistema direito, pode deixar de ter como conteúdo o sujeito vivente da comunidade. O marco de referência é a vida humana. No plano mais concreto, o importante é a produção, reprodução e desenvolvimento da vida do sujeito, como também mencionar. Condições essas que, se não forem levadas em conta, acarretam negações a aspectos da vida e, no limite, fatalmente levam à morte. Negação do critério-fonte e da condição de possibilidade de todo mais. Trata-se da originária e genuína vulnerabilidade da vida do sujeito. Depois desenvolvo aqui alguma coisa sobre produção, reprodução e desenvolvimento da vida humana, que salto por já mencionado. Então, nesse contexto argumentativo, a vida humana, critério-fonte, não aparece propriamente como um direito, como no caso de ter direito à vida, por exemplo. Trata-se de um nível mais abstrato.
Nesse sentido, a vida não é um direito, mas fonte de todos os direitos. Na sequência do meu texto, eu desenvolvo umas páginas sobre a manifestação do sujeito vivente, né? Ou a insurgência de alternativas, que poderão ser lidas posteriormente para quem tiver interesse, como essa referência à praxis que se manifesta não só como classe social, mas também como classe social, mas se manifesta a partir de outras comunidades destes sujeitos viventes, para passar assim a parte mais final, que diz respeito à filosofia jurídica de libertação descolonial. Então, consideradas as premissas até agora enunciadas e tendo em vista as justificações expostas, entendo que o campo jurídico necessariamente deve estar atravessado pela racionalidade crítica, tendo sempre em conta o contexto das reais negatividades existentes, e sem afastar sua complexidade própria a ser enfrentada com atenção, primeiro, no nível dos princípios mais abstratos, segundo, no nível particular das mediações sistêmicas, e terceiro, no nível da ação concreta. Cabe sugerir um esboço desse encaminhamento para reflexão nos temas específicos da dinâmica da transformação do direito frente aos novos direitos e frente às fontes plurais de juridicidade. Pois a impossibilidade de viver em algum nível, viver dignamente, manifestada negativamente em algum aspecto material da vida, revela igualmente uma negatividade formal, ou pode revelar, que pode ter sido produzida pelo direito ou não prevista pelo sistema do direito vigente, ou pela hermenêutica hegemônica vigente. A crítica jurídica passa a ser necessária como um momento negativo que descobre a injustiça na positividade. Agora, desde a negatividade formal, não só material, algum aspecto material da vida é negado formalmente. A injustiça está nos mais diversos níveis de negação da vida concreta dos sujeitos. Por isso, o conceito de justiça surge desde o conceito de injustiça, uma referência a Franz Hinkler. Na contraimagem, a exigência de justiça surge, portanto, da negatividade. Negar a diversidade cultural, por exemplo, implica em perpetrar uma injustiça. E certamente uma das importantes determinações dessa negatividade é a jurídica. Está na esfera dos direitos negados. Negação, portanto, no campo jurídico. Por um lado, essa negatividade é efeito da perversidade da lógica global do sistema, mundo nesse momento histórico. Mas por outro, no entanto, é efeito específico da lógica de cada subsistema, efeitos negativos do subsistema jurídico. A transformação crítica do sistema de direito requer um conceito de justiça, desde a injustiça da negatividade. O que é possível historicamente nos momentos em que a necessidade de afirmação da vida é conduzida pela comunidade das vítimas. E uma das mediações específicas do direito neste caso é a de possibilitar o exercício efetivo de incorporação de novos direitos. Para isso, a praxis comunitária é decisiva para a concretização de uma cultura do pluralismo, em especial do pluralismo jurídico. É importante a participação da sociedade civil nesse projeto comunitário participativo a partir das suas mais diferentes frentes. Comunidades que se auto-organizam em ONGs, voluntariados, terceiro setor, economia solidária, em redes, cooperativas, clubes de troca, grupos de reflexão, novas escolas de formação, grupos de cidadania e pressão, os diversos movimentos sociais, como movimentos indígenas, os quilombolas, os novos movimentos sexistas, os movimentos negros, grupos ecológicos, sem terra, os sem casa, os sem direitos e outros, produzindo redes de solidariedade nacionais, regionais e internacionais. São os novos agentes de sujeitos históricos que atuam com um novo modo de fazer política, um novo modo de movimento no espaço público, enfim, espaço público, enfim, movimento que vai desde a defesa dos direitos humanos, em sua pretensão universalizante, até a defesa do trabalho,
da justiça, da natureza, das necessidades e interesses do bairro. Sujeitos que se movem sobretudo no local, mas que têm temas que são também globais. Essa atuação anti-hegemônica pluralista tem o sentido de ação superadora da globalização atual hegemônica, que produz novas e contínuas formas de dominação, de opressão e de exclusão. E vou terminando. A renovação e persistência dessa situação desafia a capacidade criadora, inovadora dos pobres e excluídos, desde a condição de sujeitos viventes comunitários, condição na qual a falta, a privação, enfim, a negação de vida necessita e exige transformação. Portanto, a mudança paradigmática do sujeito pensante para o sujeito pobre como oprimido, a comunidade das vítimas e suas frentes de libertação, hoje se atualiza como desafio para o sujeito pobre como excluído também, em busca de expectativas de uma vida possível e melhor, mas a partir da condição de sujeito vivente, que quer, pode e deve viver na condição de outro do sistema, tendo na categoria da exterioridade o critério fonte de justiça. A percepção dessa situação para além da aparência do existente e, portanto, não ir avançando ao nível estrutural mais profundo, tanto da totalidade até chegar à exterioridade, é não só um desafio, mas uma exigência para todos nós. Muito obrigado. Thank you.